Tomé de Souza, construiu a primeira capital do Brasil, Salvador, dando uma administração, justiça, armazéns, casas do conselho e o esboço do que seria os próximos períodos por aqui. Antes de existir povo, surge o quê? Um Estado, que faz com que em nosso contemporâneo as pessoas ainda entendam no Estado o seu motivo, a sua vanguarda, ou ainda numa relação perversa que o Estado adquiriu em certos momentos associado ao padroado, ou seja, o Estado detentor de medidas também clericais. Então é um Estado que não soluciona apenas os problemas sociais, mas é um Estado que também está alinhado aos valores religiosos. É um Estado, portanto, metafísico. A missão de construir um Estado exigia que o próprio governador e os padres trabalhassem ajudando os artífices na construção de um novo Brasil. Uma vida nova deste lado do oceano exigia que abrissem mão dos privilégios que tinham em Portugal. Para defender de forma mais eficaz o território dos estrangeiros, armou a população, distribuindo armas aos colonos. O prosperar da organização e da segurança permitiu que o comércio realmente começasse. Os engenhos de açúcar a serem construídos agora eram uma realidade e viriam acompanhados de uma das maiores chagas da história do mundo. Das grandes manchas morais da biografia humana, é impossível não lembrar da escravidão como uma das maiores. Quando falamos em escravos, lembramos da luta e da dedicação dos abolicionistas pela liberdade e dos povos que demoraram tanto para despertar e ver um futuro livre. É difícil pensar o quão horrível foi nascer e morrer sem ser o dono de sua própria vida. O fato de podermos olhar as coisas dessa forma é o privilégio de vivermos do lado de cá da linha do tempo da humanidade. O compromisso em manter a humanidade livre vem da lembrança de que demoramos milênios para vencer o mal da escravidão. Foi um mal que por muito tempo não esboçava a perspectiva de nos libertarmos. Os antigos povos hebreus e assírios, os gregos e os romanos, os europeus, astecas, incas, maias e tantos outros não conseguiram vencer o status quo no qual nasceram e viveram. Se olhamos para trás e vemos a mancha da escravidão, é a história jogando holofotes sobre nós, esperando deliberarmos sobre nossas ações, para saber quem somos e como seremos lembrados. Escravidão, do ponto de vista moral, ético, não há nenhuma dúvida, não há discussão, é uma aberração moral, né? Acho que por aí não tem conversa, ninguém discorda disso. O ponto é que, do ponto de vista histórico, infelizmente, foi a normalidade no mundo inteiro por grande parte da história, na verdade. É um período muito recente que nós temos sistemas econômicos baseados na não escravidão. O que era ser escravo, né? Ser escravo era ser vencido numa guerra justa e perder a sua liberdade, ou nascer de uma mulher nessa condição. É isso que definia a base legal, né, para ser escravo. Então, se fala muito de reparação histórica com relação à raça e etnia, mas o fundamento da escravidão nunca foi a origem étnica. No Brasil nunca foi. Não é racial, ela se torna racial no século XIX. Quando surgem as teses eugenistas, é que aí se usa essa questão de tentar ligar ou associar o africano ou o descendente de africano ao escravo. Mas isso é muito tardio, né? Então não foi uma escravidão, primeiro, de oportunidade, tanto é que não era difícil você encontrar negros que se tornavam senhores e que tinham seus escravos também. Então, quer dizer, dentro de uma economia escravista, né, se eu sou um senhor de engenho, eu tenho escravos. A alforria era uma concessão do senhor, mesmo que o negro tivesse dinheiro para pagá-la. Aí nós temos um problema. Não conseguiram comprar a sua alforria. Pois bem, tenho esse dinheiro, vou investir esse capital. Comprava escravos. E tinham essa possibilidade. E nós temos casos, percebam o nível de especificidade de nossa escravidão, de antigos escravos que pagavam sua alforria com seus próprios escravos. Claro que são casos
que são minoritários no sentido da história da escravidão como um todo, mas são especificidades que não são comentadas, que não são debatidas. E, inclusive, o continente africano era altamente escravocrata, assim, internamente, certo? Então, quer dizer, o português não chegou lá na costa africana e saiu dando paulada e tiro e arrastando o africano para dentro dos navios, né? Já existia um comércio intenso de escravos na costa. Quando falamos de negro que veio da África, diferentes regiões, eu preciso entender que a escravidão já existia no continente africano. Porém, ela era específica em cada um dos lugares. Ou seja, é muito perigoso dizer assim, os negros africanos escravizavam-se porque eram muçulmanos, porque nem todas as nações eram muçulmanas, certo? E inclusive cabe dizer que as que eram praticavam uma escravidão pior do que as que não eram. A escravidão muçulmana é um assunto relativamente recente na pesquisa historiográfica. Tem um livro que eu recomendo, de um historiador africano chamado Tidiane, que chama Le Génocide Voilé, genocídio velado, que é a desgraça que a escravidão muçulmana fez na África. Os escravos que iam para o mundo muçulmano, os muçulmanos preferiam comprar mulheres e, quando compravam homens, capavam, porque era grande parte da finalidade sexual. Que o escravo na África era enterrado com a corda amarrada no pescoço e ficava com a ponta da corda fora do enterro para ser puxado para fora quando fosse necessário. Quando morria um chefe em algumas regiões da África, isso poderia significar que seriam mortos 20, 30, 40, 50 escravos para acompanhar no outro mundo o chefe que havia morrido.